Irmão Rubens, eu gostaria que você falasse de como as pessoas que buscam o Senhor Jesus, que se reúnem em comunhão, devem alicerçar a sua fé, devem estruturar esse trabalho. Quais são as colunas, os alicerces desse trabalho, no qual, igualmente, o irmão Rubens vem desenvolvendo? Essa é a pergunta de alguém que não deixou o nome, mas a gente responde com o mesmo carinho. Mas bom seria se tivesse deixado, e eu prefiro que você deixe o nome e a sua cidade no canal Verdade Oculta, na primeira página, para que a gente possa te responder, tá? Não adianta fazer secreto por e-mail, porque a resposta aqui todo mundo mesmo vê, né? Então não adianta. Se você perguntar por e-mail, aí eu te respondo por e-mail, mas aí só tira a sua dúvida ou só faz uma outra visão nossa para você analisar a luz da Bíblia, só para você, e mais ninguém desfruta. Então é bom que você vá à página principal e faça a pergunta por lá, porque uma pergunta que é feita por um irmão muitas das vezes serve como resposta para muitos outros irmãos. Pergunta feita, vamos à resposta. Meu amado, primeiro, temos que analisar o que a Bíblia fala a respeito. Você vê na palavra de Deus, em diversas passagens, são muitas, falando em que devemos construir a nossa fé, a nossa dedicação à obra, a nossa obra em prol do Evangelho, pautado em alicerces, em colunas, né? Por que a Bíblia fala assim? Por que nós vemos na palavra de Deus, usando muito a questão de colunas e alicerces? Porque é uma visão humana que nós temos. E é lógico, para falar para humano, a palavra de Deus, ela coloca questões humanas. Fica muito mais fácil para a gente entender. Nós sabemos que uma casa, para ficar forte, ela tem que ser feita na rocha e não na areia. Por isso Jesus usou essa semelhança, essa equiparação, esse paralelo, esse tipo. Então, nós sabemos também que para essa estrutura continuar firme, ela precisa de colunas. É por isso que na Bíblia está escrito: a pedra que foi rejeitada na construção tornou-se por pedra angular. O Senhor Jesus foi a principal pedra da construção, a pedra angular. Então, quem conhece de construções, que não é meu caso, deve entender melhor do que eu sobre o que ele estava falando. Mas eu posso aqui, apenas sendo um radialista, logicamente, captar que o Senhor Jesus, os discípulos e a palavra de Deus em si, quando se relaciona a alicerces, a colunas, ela se baseia no que sustenta todo o trabalho, todo o processo. Então eu vou fazer um exercício e vou abrir com você a Bíblia em Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo ao seu colega, o seu amigo Timóteo, aquele que tomava um vinho por causa do estômago, né? Paulo aconselhou, toma um vinho por causa do escândalo. Outra coisa que os pastores escondem, meu amado, eu creio que a pessoa tem que se alicerçar no espírito e na verdade, não é por esconder versículo ou outro. Paulo, quando chega numa cidade, onde a Bíblia relata assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando Paulo chega nessa localidade, leia para você ver, eu não lembro aqui o versículo, nem a passagem, mas você leia. Ele foi ter com os irmãos, onde os irmãos estavam se reunindo naquele momento. Sabe aonde? Num boteco, tomando. Os irmãos estavam tudo lá tomando. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Procura para você ver se não é. Estou falando aqui apologia à cachaça? Não, isso aqui é o templo e morada do Espírito Santo. Você não pode de maneira nenhuma entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso é a responsabilidade que nós temos como igreja. Muitas das vezes os líderes costumam esconder versículos bíblicos e não citar, com medo do irmão pecar, porque não está solidificada a fé. Porque fala que igreja é templo de areia, de cimento. Aí não está solidificado, temos que falar a verdade, o templo é você, rapaz, tu não vai poder beber. Tu não pode estragar o templo. A responsabilidade é essa, está escrito lá, eles estavam fazendo, estava errado. É bíblico? Não. É bíblico no sentido de estar nesse livro, mas não é isso palavra de Deus. Está ali, é bíblico, eu vou beber cachaça? Que é isso, rapaz? Vamos lá. Deu para achar, não deu? Vamos ler então Timóteo, não perca o fio da meada. Nós estamos falando sobre os alicerces, sobre as bases. Então nós vamos ler aqui agora uma passagem, uma das tantas passagens que ressaltam e que nos trazem a necessidade de que seja então pautada nesses alicerces, nessas colunas. Mas
se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, no convívio com os irmãos, viu, meu amado? Que é a igreja de Deus, vivo. Meu óculos está muito ruim. Aí outro diria assim, meu óculos está uma bênção. Meu amado, não fala isso, meu amado. Deus não gosta disso. Você viu na novela, eles são do adversário. Não fala isso. Bênção é graça não merecida. É favor não merecido. Não diga. Se você vê uma coisa assim, você compra outro, um óculos. Está entendendo? Deus te dá a condição de comprar. Mas não fala, esse óculos está uma bênção, dizendo que o óculos está ruim, que é uma bênção. Não fala o contrário, não. Isso não é coisa de cristão. De cristão, não, meu amado. De quem segue a Cristo, não. Entendeu, né? Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que é a casa do Deus vivo? O que é a igreja? Agora nós vamos ver então, meu amado. Até é bom passar essa passagem aqui, que nós vamos ver se onde as pessoas frequentam por aí, que chamam de casa do Senhor, que chamam de igreja de Deus, que é necessário aquele local para as pessoas estarem na presença de Deus. Se não for aquele local, as pessoas não estão na presença de Deus, fica difícil, porque é ali que se reúne, e tem que ser ali porque ali vem todo mundo, ali só atrapalha. O pessoal está em casa querendo ouvir a palavra lá, a alma não, mas o espírito está sedento de ouvir a palavra. A alma quer comer e se regalar toda. Não é assim que está escrito? Mas o espírito não, o espírito quer, está buscando, o espírito está sofrendo, porque a alma está indo para o inferno e o espírito não quer ver isso. A alma ir para o inferno. Então, aquela pessoa está ali sedenta de ouvir a palavra. Mas o inimigo está do lado e não deixa ela ouvir. Aí saem os familiares todos, os gostosinhos, vão para a igreja. Para aquele local que chama de igreja, e deixa lá a alma penada lá, coitada. A alma penada mesmo, está lá. Se o culto fosse lá, meu amado, ela ouviria queira sim, queira não. E aí caberia ao Espírito Santo trabalhar, não é você. Deixa o Espírito Santo trabalhar, meu amado. Quando ele tem que trabalhar é ele. Mas você tem que dar essa oportunidade. Por isso que eu defendo o culto no lar e eu sou contra o culto. Não que eu vou combater ninguém e ficar aqui, entendeu? Estou falando no meu, é para mim. Então eu sou contra, eu não faço, eu não vou. Né? E eu ensino os que querem aprender da forma que eu aprendi aqui, ó. Só aprendi aqui, ó. Não tem ninguém para me ensinar a não ser aqui, ó. É o Espírito Santo e isso aqui, ó. Não tem mais ninguém. Junto com os meus irmãos, nós aprendemos juntos. Porque a visão que o Senhor dá a um, a revelação, às vezes dá a um e a outro não recebeu aquela revelação. Então nós vamos avaliar a luz da Bíblia. Está entendendo? Mas fora isso, tem nada de ficar ouvindo rádio, televisão para ver quem está falando, não. Esses aí, então, Deus me livre. Se não der tempo de completar aqui, a gente completa no próximo vídeo, porque já deu 8 minutos. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vamos ver então se a igreja que está falando é essa igreja que, né, de templo. Se é isso aí que é a igreja, a denominação. Meu amado, está firmado na verdade do Deus vivo. Já fechei aqui agora, não sei nem mais onde estava mais. Está aqui. Mas se tardar, Deus vivo, a igreja, coluna e firmeza da verdade. Vamos ver se a coluna e firmeza é a verdade que está aí na denominação a qual você está pensando nesse momento. Se faltar louvor na sua igreja, na igreja é, se faltar louvor, tem culto? Tem. Se faltar o baterista, tem culto? Tem. Se faltar oração, se não tiver oração nesse dia, tem culto? Tem trabalho. Se faltar os irmãos com fé, ficar lá cantando só batendo palma, vai ter culto? Vai. Se faltar o pastor, tem o diácono, vai ter culto? Vai. Se faltar o coral das irmãs, vai faltar o coral das irmãs, vai ter culto? Vai. Se faltar agora o pregador da noite, vai ver outro pregador no lugar daquele, mas vai ter culto? Vai. Agora, meu amado, se faltar o dinheiro, hein? Se faltar o dinheiro, meu amado, vai ter culto? As portas do inferno não prevalecerão contra ela? Alicerce é a verdade ou o dinheiro? Se faltar dinheiro para pagar o templo que dizem que é casa de Deus e não é. Se faltar dinheiro para pagar o pessoal que arruma, o pessoal que limpa, o pessoal que cuida. Se faltar dinheiro para cumprir e pagar a luz, a empresa de energia elétrica vai deixar a luz aí acesa? Está pautada na verdade, como diz aqui? Então não é casa de Deus, meu amado. Casa de Deus é você. Amém?